tem que fechar a casa inteirinha, senão fica tudo gelado. Nem fala. E nós estamos externos. Nós estamos aqui na área de ainda por cima. Vocês estão lá fora. Aham. Então vamos lá, a gente vai fazer o nosso papo sobre fonoaudiologia hoje, né? Mais precisamente sobre a voz. E aí nós temos a presença da mamãe. Se apresente. Meu nome é Inês Aparecida de Souza, sou fonoaudióloga há 7 anos. Fui formada na graduação pela PUC Campinas em 2013. Fiquei 2 anos ainda num trabalho anterior e em 2016 eu concursei como fonoaudióloga educacional pela cidade de Lindóia e hoje eu atuo também em Lindóia na educação, na fonoaudiologia educacional, como também em Campinas em home cares e particulares. Parabéns, que bacana! Então, assim, como a gente teve na atividade, né, durante a semana, a gente tinha que responder as 3 perguntas de forma como que a gente achava, né? E agora a gente tem alguém que sabe do que está falando para poder falar direito para nós, né? Então, e as perguntas que foram feitas, só a Rosane que respondeu mesmo. Então, legal. Já é a pessoa certa para ver a resposta. Uhum. Você não respondeu, Rô? Não, eu não respondo. É vocês que respondem. Ai, poderoso. É o Demachine que responde. Eu achei que você também respondia. Não. Então, sobre a primeira pergunta, né? Como que você acha que a voz é produzida? A resposta da Rosane foi que a voz é produzida na garganta com um esforço mínimo dos pulmões. E era isso. Você quer complementar, Rô? Eu falei assim, eu não vou copiar de nenhum lugar. Eu escrevi assim o que eu achei que era mesmo, né? Eu acho que a gente não precisa. Se a gente força para fazer a voz, né? Eu acho que não é normal, não sei. Por isso que eu falei que é um esforço mínimo, né? Mas também não sei se está certa a resposta. Então vamos lá, mãe. Sim. Tem a ver. Tem a ver. A questão do esforço é que todos os sons são produzidos a partir da passagem do ar. Quando você fala um esforço mínimo, não é bem, nem se considera um esforço, né, para essa produção. O interessante é pensar que a voz, nós não fomos criados para ter voz, né? Na nossa formação inicial de pessoa, não existia uma voz, né? Pensando nos primórdios. A voz foi uma consequência pelo amadurecimento cognitivo que foi acontecendo. Quando falamos voz, temos que diferenciar de fala, né? Voz é ha 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 ha, é uma voz. É uma voz. Agora, quando eu coloco fonemas, quando eu articulo esses fonemas, aí eu estou com fala. Então, voz é exatamente só essa passagem do ar pelas cordas vocais e nessa vibração das cordas vocais a produção de algum ruído. Isso é a voz. E quando essa passagem ela é articulada pelos nossos ressonadores, que no caso é a nossa boca, ou pelo nariz também, que participa deste processo, né, o articulatórios e os ressonadores, que é como se a produção iniciasse aqui e a nossa boca e o nosso nasal fosse a caixa de som para amplificação, modulação e a articulação dessa fala. Mas você está correta. Olha, tá bem dentro do que é o princípio da voz. Então, agora na segunda pergunta, ela falava sobre se a gente conhecia conhecida alguma doença que pode ser causada. Vou ter que pegar a pergunta certinho. A doença que pode ser causada pelo mau uso da voz, né? Aí a resposta foi que certa vez você conheceu uma professora que estava com calos nas cordas vocais, né?
e que no momento ela estava fazendo até fisioterapia para poder reabilitar a área que foi afetada. E como pedagoga em formação, a gente tem essa parte de... O maior problema relacionado aos professores é essa questão dos calos, né, nas cordas vocais, né? Sim. Uma vez, assim, quando eu dei aula no integral, eu fiquei até com... Eu fiquei vários dias sem voz, e aí eu descobri que era também por causa do giz, né? Porque os professores do integral não usam a lousa eletrônica, né? Eles dão pra gente a lousa verde tradicional e o giz mesmo, branco, e aí me dava uma alergia, aquilo, começava a tossir, aí você ia gritar, porque não era nem falar, né? Com os alunos, aí que entornava mesmo o caldo, né? Mas... E aí não podia beber café, né? Porque o café também acho que faz mal, né? Quando tá com a voz assim, né? Bebida muito gasosa, né? Uma coisa assim. Tinha que tomar bastante água. Daí foi melhorando. Vamos lá. No caso, você teve uma somatória de 2 fatores, né? Tanto a questão química do giz, como a ambiental, né? São 2 fatores que prejudicam muito os professores, principalmente o professor, porque ele tem que elevar o tom da voz para poder controlar a turma, geralmente, né? Tem técnicas que alguns professores, conheço professores, uma professora específica em Lindóia, que desde o primário, da pré-escola, ela tem uma técnica para chamar essa atenção das crianças sem precisar gritar ou alterar a voz. E é uma coisa que, infelizmente, as graduações não ensinam, né? No caso dos professores. E que é a nossa incidência maior de procura, são professores e cantores, né? Pela postulação da voz. Os maiores casos. Não só calo, como também pode ter uma fissura, também tem uma outra outro distúrbio que pode acontecer na voz, principalmente dos professores, né? Que não cuidado pode se transformar no granuloma e tá aí tendo que operar em muitos dos casos. Se é só no início, você consegue reverter, mas tem alguns casos que precisa ir para cirurgia, né, conforme a textura desse nódulo, num pópulo que vai acontecendo ali, então precisa de uma atenção maior. Mas nós temos, dentre as... Não falamos doenças, né? São distúrbios que podem acontecer na fala, eles podem ser orgânicos, podem ser funcionais. No caso do professor, são funcionais, porque é pelo mau uso, ou nós podemos ter também de má formação, que são os orgânicos. Certo. E aí... Ou psicogênicos também, né? No caso de um paciente com Parkinson, um paciente com Alzheimer, ele tem uma questão neurológica envolvida. Apesar que uma pessoa, dependendo do sistema, do emocional dessa pessoa, ela também pode adquirir comprometimento da voz, o sistema nervoso, porque a voz está muito próxima da questão muito próximo do sistema nervoso, né? Então, não só a questão orgânica aqui propriamente dita, né? Mas o sistema nervoso emocional também pode comprometer, levar até mutismo em alguns casos de pessoas que a pessoa não consegue lidar com alguma situação, ela acaba somatizando na voz e tem um prejuízo na voz. Nossa. E aí, trazendo um pouquinho para nossa área, né, na área artística, também tem a questão dos atores, né, atores e atrizes que têm que fazer esse treino da voz para poder fazer essas projeções. Eu tenho recortes da minha vida em que alguém falou para mim, dança com a boca fechada, porque eu queria dançar e cantar ao mesmo tempo, já queria ser artista completo. E ela me falava muito, dança com a boca fechada, pra você conseguir concentrar sua respiração em uma coisa só, pra não... E isso também eu comecei a perceber, que causava muito problema na fala, eu ficar tentando cantar e não cantando enquanto tava dançando, né, gastando... Ofegando, né, ficava ofegando. Tava só ofegando. Afônico, acaba ficando afônico, pelo desgaste, né?
Então, aí agora, pra gente, a última pergunta que a gente tem é: como você acha que podemos cuidar da nossa voz? E aí, a Rosane colocou que existem alguns exercícios para esse fim e todo um cuidado, né? Não forçar a voz, repetidas vezes sem a necessidade. O que mais que a gente pode colocar aqui? Você já colocou um exemplo que é a respiração nasal, né? Pensando que a respiração, quando ela é feita oral, não acontece o filtro deste ar que vai para o pulmão. Então, o nariz tem essa função, aquele espelhinho que fica agarradinho, aquela sujeirinha que a gente não gosta muito, mas é muito importante, né? A respiração ser nasal. Lógico, dentro de uma fala, ela acontece nasal e oral, dentro de uma fala. Mas quando você não está, ou mesmo dentro da fala, em alguns momentos, numa respiração um pouco mais profunda, é interessante que essa respiração seja nasal. Essa já é uma dica mesmo para professor, né? Então, procurar controlar, né? Por mais que na primeira resposta nós colocamos que é uma respiração sem esforço, mas é importante treinar uma respiração diafragmática, uma respiração que ela faz uso não superior do pulmão, mas sim do diafragma e costal. Geralmente os cantores treinam uma respiração costal, intercostal, que dá a ele um suporte maior para a fala. Então, a respiração ser nasal, de preferência, dentro dos cuidados, no caso de um professor ou de um cantor, ou mesmo nosso do dia a dia. Tem alguns exercícios que podem ser feitos de ressonadores para essa fala, se observar. Eu acredito que esse seja o maior exercício. Perceber que está forçando, respira e tenta diminuir o tom da sua fala. O uso da máscara hoje nos faz querer pensar que temos que falar mais alto. Tem essa necessidade, né? A máscara consegue filtrar e ter uma boa passagem da nossa voz pelo tecido. E mesmo assim a gente acha que o outro não está nos ouvindo. E nós vamos pensando, chega no final do dia, não tem voz. É verdade. Específico, no caso de um professor, sim. Aí tem alguns exercícios que seriam interessantes o professor realizar. Os cantores já sabem disso e já realizam, né? Aí tem toda aquela história de comer maçã, não beber água gelada, todas essas questões, mas é muito o seu uso, né? Lógico, se você está falando muito e você vai tomar uma água gelada, vai estar te dando. Né? Se você está numa palestra, você nunca vai oferecer uma água gelada para o palestrante, e sim uma água em temperatura ambiente, né? Sim. Comer maçã, então tem vários mitos, até que ponto são ou não se tem um estudo que comprove. E sim, se você vai dar uma aula, aquecer essa voz antes da fala, fazer um bom controle pneumofônico, né, que é o termo que utilizamos para essa fala, que seja fluente, mas que seja com respiração, que não seja forçada. Percebeu que está forçando, diminui o ritmo, não é vergonha nenhuma, e retoma aquilo que está sendo colocado. Tá. Então, era isso, gente, ó. 10, 15 minutinhos, dessa vez foi bem rapidinho, que aqui às vezes a gente vai longe com as nossas conversas. Mas eu acho que era importante a gente passar isso tanto pro grupo, né? Passar isso mais pra frente, para começarmos a cuidar um pouco mais, né, da nossa fala. Da voz, da fala. Verdade. Alguma coisa? Não sei se ela tem Você tem alguma pergunta? Coisas que surgiram aí conforme a mãe foi falando? Eu acho que não, foi bem explicado. Eu tenho uma dúvida, mas é da minha filha, mas é rapidinho. Ela não consegue pronunciar o tra, tre, o blá, sabe? Palavras compostas assim, não sai. E aí a gente está passando ela com a fono, hoje foi a primeira consulta. Sim. Mas eu vi que a fono não está fazendo esses exercícios com ela específico. Será que ela está
conhecendo primeiro, porque assim, eu não fiquei na sala, né? Mas eu fiquei ouvindo o que ela tava falando. Mas quantos anos? E ela não tava... 5. 5 anos? A minha filha tem 5, E ela fala de tudo, só que quando vai falar trabalho, o som do telefone, né, o trim, o blá, ela não sai. Sai bar, sai tá, sai, sabe? Sai tim. Não sei, aí eu falei, vou perguntar para o Rodrigo. Fica profissional. Dentro da fonoaudiologia, nós temos um quadro de expectativa dessa fala da criança. Então, assim, lógico, se não produz nada, é importante estar realizando a avaliação e o acompanhamento. Foi a primeira sessão, né? Então, provavelmente ainda é uma avaliação, ela vai estar vendo realmente as competências e avaliando o articulatório. Para realizar a colocação de um som, principalmente esse som nós chamamos ele dos encontros consonantais. É a última etapa de aquisição da criança. Então, tem uma tabela, a criança começa a adquirir primeiro os labiais, que são PB, né? Mas o PB, depois o TD. Chegou a criança. PB, TD, QG, que são os primeiros sons. Não, mamãe, papai, são os primeiros sons que a criança começa a produzir. Até os 5 anos, esse primeiro quadro, que é falar o L, o H, Lh, a criança tem essa competência. Os encontros consonantais são dos últimos. A partir dos 4 até os 6 anos, a criança vai estar adquirindo. Tem que aí você faz uma avaliação e ela não tem essa competência. E primeiro ela vai começar, às vezes você vai querer que já entre falando sons. Ela vai trabalhar primeiro com o articulatório. Porque se ela não tiver competência no articulatório, ela não produz. Você falou, né? Ela não produz. Igual barata, ela fala. Fala. Barata? Então vai ser facinho para ela adquirir os encontros. Porque quando você mais aliviada. A gente fala assim, meu filho não pronuncia o R. Mas são 3 tipos de R. Tem o do rato, o da barata e o do prato. São 3 sons. São distintos um do outro. E cada um tem um modo e um ponto articulatório. Então, para ela produzir o pra, olha quanto que ela tem que tremer essa língua. Verdade, Se ela não consegue fazer isso, não. A fono provavelmente vai pedir esse tipo de exercício primeiro. Ela tem que ter essa competência de fazer esse movimento de língua. Porque senão ela não vai conseguir produzir o pra. Porque eu preciso de que essa língua tenha tanto uma mobilidade como um tônus. Então, provavelmente ela vai trabalhar isso primeiro. Chupou chupeta? Não. Não? Ótimo. Não. Ótimo, ela já te ama por isso. Porque geralmente a criança que chupa chupeta, ela tem um palato mais ogival, um palato mais alto. E isso prejudica na pronúncia desses sons. Porque eu não tenho um apoio de dorso de língua para a produção do som. Entendi. Não chupou, então já está no avanço. 50% do processo tranquilo, porque ela tem que trabalhar também com o ponto articulatório, né? Então ela está legal, está no lugar certinho, então é só a colocação mesmo do som. Então ela vai pedir uns exercícios bem estranhos, não estranho não, é bem legal. Para depois chegar no ponto som propriamente dito. E a repetição. Fico mais tranquila agora. Repetição. A parte maior também é a questão da família, né? Sim. Acompanhar, fazer os exercícios. Isso aí é fundamental. Vamos lá. Sim. Apesar que tem criança que nos surpreende. Eu atendi há 2 meses atrás que estava também, ele não produzia, mas ele não produzia nem o barata. Né? E no término do atendimento, que acho que eu atendi ele 2 meses,
o menino, em 2 meses ele conseguiu a pronúncia, não só do som da barata, como também aperfeiçoou o som dos prás da vida, pra, tra, fra, da vida. Bom. Lá, o glá, o blá, né? Que são os sons paralelos a essa produção. Ah, muito bom. Muito bom. Mas como foi a primeira vez, realmente, ela deve ainda estar na avaliação, na sondagem. Sondagem. Desculpe a curiosidade. Priscila Leite, acho que é o nome. Não, onde que é? Hortolândia. Ah, é Hortolândia. É ali perto do Savenhago Novo. Ixi. Savenhago. Aqui também. Ô, Lu, como chama lá o bairro lá de onde que é que a gente levou a Malika? Fala que é do lado do antigo Curtume.